E de fato, o estresse é um complicador de absolutamente tudo que a gente pode ter, né? De qualquer doença, de qualquer sintoma. Então, peraí, vamos entender que estresse é esse que a gente vive neste momento, na nossa sociedade, porque tá todo mundo estressado. E não dá pra dizer, ah, não, mas eu faço meditação e eu consigo desestressar. Não, em algum momento você vai estar numa situação de estresse. Agora, a gente vai entender também como sair do estresse através da alimentação. Será que ela pode ajudar? Quem volta é ele, Dr. André Weinert, nutrólogo. Bem-vindo! Tudo bom, Carol? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer enorme tê-lo aqui, graças a Deus, tudo bem. Mas, como estávamos dizendo, com um pouco de estresse, né, doutor André? Como sempre, parece que tá todo mundo com um pouco de estresse. Você também tem essa sensação todo no mundo, trabalho, em casa? Eu acho que a gente estava conversando, né, Carol? Acho que o grande problema do estresse, o estresse hoje eu considero o mal do século. E sempre que todo médico conseguir entender isso e passar esse paciente, conseguir modular essa parte do estresse, que não tem jeito, né? É conta para pagar, é o dia que só tem 24 horas, é crise econômica, é o dinheiro que não dá, não fecha o fim do mês, noites mal dormidas. Olha. Então, é o estresse do dia a dia, trânsito, então ou chove demais ou chove de menos, ou tá na seca, ou falta água. Então, assim, é um monte de coisa. Manifestações que eu acho que são super adequadas e devem existir, só que contrapartida causam estresse para a população em geral, causa o trânsito e etc, etc. Não, a gente está num boom, parece que a gente está... O tema foi muito bem escolhido porque a gente está vivendo esse boom. Totalmente. E você como médico, você nota isso nas doenças, né? Nos sintomas que as pessoas apresentam? Sim, a gente tem que saber diferenciar, inclusive tem doenças que não estão relacionadas ao estresse, claro, então conseguir diferenciar isso, e acho que a grande sacada é quando a gente consegue diferenciar uma doença propriamente dita por algum motivo genético, ou alguma coisa que, alguma microorganismo, alguma coisa que aconteceu pontualmente, ou se realmente é uma doença relacionada ao estresse, que a gente vai falar de estresse, a gente pensa no estresse só, eu estou irritado, cansado, não durmo direito, mas o que isso pode levar a médio e longo prazo? As doenças que isso pode levar, ao desencadeamento de fatores inflamatórios, a liberação de hormônios de uma maneira errada. A gente fala muito do cortisol, que é o hormônio, o famoso cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, e que na verdade a gente precisa do cortisol, o cortisol em grandes quantidades, liberação em grandes quantidades, gera um estresse maior, isso pode levar a outros tipos de alteração, inclusive alteração de liberação de hormônios relacionados à fome, de hormônios relacionados à depressão, pode levar a compulsão alimentar. O estresse? Sim, o estresse pode levar, se a gente for pegar, a gente vai conversar sobre isso, se a gente for pegar de um ponto de partida de um estresse, qualquer ponto que desencadeia um estresse, que acaba virando uma situação muito incômoda a médio e longo prazo e juntando com todos os fatores socioambientais que a gente sofre hoje, lá para frente você pode levar a doenças cardiovasculares, as doenças crônicas, crônico-degenerativas, que hoje... Que começam no estresse. Começam muitas vezes no estresse. E você acha que aquilo que eu falei na abertura, que o estresse hoje pode ser um fator complicador de uma doença? Tipo, pessoa não conseguiu controlar a insulina, etc., está com diabetes. Se ela for uma pessoa estressada, mesmo que ela tente equilibrar isso com os medicamentos, fazendo tudo certo, pode complicar ainda mais a doença? Pode complicar. Não que muitas vezes o fator de a paciente ser diabético é por conta de estresse. Entendi. Né? Ele pode ser diabético por N motivos, por N fatores. Ele pode ser diabético por conta de obesidade, que pode ser por conta de um fator de estresse, liberação de fatores inflamatórios. Entendi. Então a gente tem dentro da alimentação e dentro de medicamentos que a gente tenta controlar isso. E pode sim um paciente que já tem alguma doença predisponente, pré-existente, por conta do estresse, isso se agravar, isso acabar levando a um quadro pior, isso acaba levando a um arrastamento desse quadro. Entendi. Então, uma coisa sempre está ligada à outra. E a gente não sabe quem veio primeiro, aquela história do ovo ou da galinha. Exatamente. Se foi a doença que... Ops, bati. Se foi a doença que gerou o estresse ou se foi o estresse que gerou a doença. Então, é por isso que é um ciclo e que hoje o nosso objetivo é mostrar como a alimentação pode ajudar e, claro, dicas do Dr. André, que eu acho que são sempre bem-vindas. Vamos começar colocando nossa primeira imagem aqui na tela, que a gente separou para entender. É um gráfico, porque existem, então, 3 níveis de estresse, é isso? Chama de fases, né?
Então a gente chama de fase. Eu coloquei... São 3 fases, São 3 fases, tá. só para a gente entender, até nesse diapositivo está bem colocado aqui em relação ao hormonal também, né, que hoje se estuda não só o cortisol muito alto, né, que é o que dá um estresse agudo, que a pessoa se sente mal, começa a ter insônia e começa a ter problemas na sua vida, como algumas áreas, e a medicina hoje vem estudado também que tem pessoas hoje que têm um cortisol já muito baixo, que isso pode ser um sinal de uma exaustão, de uma fadiga, de um estresse, uma última fase do estresse. Então, tem coisa nova saindo por aí, tem vertentes que estão estudando esse mecanismo de estresse, mas de maneira geral, quando a gente fala de estresse, acho que é bem interessante a gente pegar essa parte de baixo, que a gente está, vamos pegar uma pessoa, não está estressado, vive bem, está tudo tranquilo, está numa fase boa da vida. Difícil, mas tudo bem, vamos lá. Né, vivendo provavelmente num outro mundo, mas está conseguindo se dar bem. Então, esses níveis de estresse vão elevar, né, alguns hormônios como cortisol, como adrenalina. Então, a pessoa vai ter alterações hormonais e dentro dessa fase ela tem uma fase de rebaixamento, ela fica um pouco mais cansada, um pouco mais estressada, uma fase bem aguda do estresse. E aí, no segundo momento que nós vamos colocar nos outros slides, ela consegue ter uma compensação. Então, ela consegue recuperar, consegue sentir melhor, mas se esse estresse se perpetuar, se esse estresse continuar seguindo, ela começa a ter uma queda, né? Então, a pessoa começa a fadigar demais. E ela não consegue fazer nada. E muitas vezes, essa pessoa, ela pode muitas vezes ser confundida até com uma depressão ou pode levar, inclusive, a depressão. Muitos quadros de depressão são relacionados a fatores de estresse, não todo tipo de depressão. Existem vários motivos que podem levar uma pessoa a ter uma depressão, mas um estresse crônico pode levar, porque a pessoa se sente cansada, a pessoa se sente fadigada, a pessoa se sente desanimada, ela não consegue comer direito, ela não consegue dormir direito, ela tem compulsão. Ou come muito, aí dá a compulsão que você falou. Ela começa a comer alimentos mais gordurosos, alimentos cheios de carboidrato simples, então para poder compensar esse estresse, porque com esse estresse ele vai levar a uma alteração na liberação de alguns neurotransmissores, como a serotonina, a famosa serotonina, como a dopamina. Então essa alteração de liberação de serotonina, diminuição de serotonina, diminuição de dopamina no nosso sistema nervoso central leva a um desânimo, leva a um pouco de sonolência, leva a uma quantidade de estresse. Até aquela tristeza, que a pessoa não sabe exatamente como começou, por que está acontecendo, mas ela vem sozinha, ela vem. Tá ali. Você sente uma agonia, uma dor no peito. E aí você começa a abrir mão de alguns alimentos, né, que a gente já pode até começar a falar alguma coisa, de alimentos gordurosos, alimentos ricos em carboidratos simples, o açúcar principalmente, que nos dá a sensação de bem-estar. Então, me conta uma coisa, que você dividiu a mesa. Antes da gente falar, então, o que é bom para melhorar, para combater estresse, me explica o que atrapalha, o que deixa o corpo mais estressado sem que a gente saiba, porque... Não sei, vou chutar, vai. Se trouxe um chopinho aí, uma cervejinha. Cervejinha é bom pra caramba. Vocês gostam de cervejinha, meninos? Eu acho gostoso. Bom, não é bom, Carica? Cervejinha é bom. Aí tá, você tá lá tomando a cervejinha lá no bar com os amigos e tal, aquela festa e tal. Você acha que você tá num momento de prazer seu, não de estresse, né? Você tá num momento de relaxamento. Só que estar tomando a cervejinha gera um estresse. Não é que se tomar... Prejudica o corpo, assim? Prejudicar, o álcool sempre prejudica. Não é que você tomar cerveja vai te gerar mais estresse. Né? É claro que quando você senta num bar com os amigos, você está relaxando, é super legal e tem que fazer isso até para você poder se recuperar do estresse do dia a dia de uma maneira geral. O que eu trouxe aqui bebidas alcoólicas é que pessoas que estão em fase crônica, que têm um estresse crônico, que têm alterações de cortisol, alteração hormonal, o álcool atrapalha muito. Então, o álcool ele aumenta a produção de cortisol, então ele vai atrapalhar... Ele aumenta? Ele pode aumentar o nível de estresse, porque ele vai interferir no metabolismo de carboidrato. O cortisol está ligado também ao mecanismo de carboidrato, de glicose. Então, ele acaba atrapalhando, o álcool atrapalha. Você pegar, eu não trouxe aqui, mas frituras, alimentos com muito açúcar simples, alimentos condimentados. Então, são alimentos que vão aumentar a liberação de fatores pró-inflamatórios. Muitos industrializados? Industrializados, exatamente. Então, tudo que você aumenta a condição de você aumentar a produção de alguns nutrientes que vão levar a substâncias pró-inflamatórias que vão aumentar a inflamação corporal, e isso pode, junto do estresse, aumentar a chance de ter diabetes, de ter síndrome metabólica, de hipertensão, de AVC, né, que é o derrame, de infarto. Então, a alimentação pode ajudar demais, como ela pode atrapalhar demais. Olha que interessante. Então, assim, não é que a gente está dizendo para ninguém, agora,
vamos parar de ir pro boteco, fazer festa com os amigos. Não, pelo contrário, porque é muito legal o momento de lazer, né? Por exemplo, hoje é um feriadão. Poxa, tão legal poder reunir a família, os amigos. Você que está assistindo Você Bonito, tá reunido aí com a sua família para um almoço em família, assistindo a gente. Então, assim, esses momentos eu acho que a gente tem que ter cada vez mais, né? São eles que nos tiram aí do estresse do dia a dia, porque todo mundo passa por isso. Quem trabalha hoje não tem uma cobrança. Todo mundo tem cobrança. Todo mundo tem cobrança. E faz parte da vida e é saudável também ter cobrança. Só que a gente interpreta tudo isso, né, doutor André, com uma coisa que aumenta a ansiedade, que aumenta o batimento, que você fala, ai meu Deus, eu preciso... Tem gente que trabalha com metas, precisa cumprir metas. Enfim, em cada área. Né? A gente precisa aprender a diferenciar o que é um estresse momentâneo e realmente a doença. O estresse, o aumento já mexendo na parte metabólica. Então a gente relaciona muito esse estresse, aumento desse hormônio cortisol. Né? Cortisol, na verdade, é o hormônio que a gente precisa, que é um hormônio que nos deixa a gente alerta, deixa a gente atento, que faz com que a gente precisa ter um nível de estresse no nosso dia a dia para a gente poder fazer tudo que a gente precisa sem contar o estresse extremo. Mas a gente, né, nós somos caçadores, né? Nossos ancestrais eram caçadores. Então o cortisol era o hormônio que, na verdade, fazia correr, né? Naquele estresse é o que faz a gente correr, o que faz a gente lutar, o que faz a gente ter as reações mais rápidas. É que hoje, no nosso dia a dia, nosso metabolismo, ele interpreta esse estresse psicológico, esse estresse do nosso dia a dia como aquele mesmo estresse. Só que a gente está numa potência muito maior de nível de liberação de cortisol. Isso acaba aumentando a quantidade de hormônio sendo liberado, isso acaba levando ao estresse, esse cortisol em excesso acaba aumentando a quantidade de gordura abdominal. Então tudo isso pode levar à obesidade, fatores inflamatórios. Então a gente tem que saber diferenciar o que é só apenas um estresse momentâneo, que a gente tem que relaxar, que a gente tem que fazer, ter um momento de lazer. Pode tomar sua cervejinha, uma ou outra, não tem nenhum problema. Você precisa relaxar até para eu conseguir diminuir essa quantidade hormonal a curto prazo. Mas quando você tem aumento a médio e longo prazo, aí o álcool pode interferir. Então, se você está fazendo um tratamento, você tem um cortisol muito alto, vamos tratar na alimentação, tratar com coisa... Não dá para sair... Vamos tomar cuidado. Todo dia com os amigos para tomar uma cerveja. Vamos aproveitar e colocar uma perguntinha do público? Vamos ver quem escreveu para a gente. Olha lá, Sheila Mota, um beijo para você. Quais são os sinais do corpo que devemos ficar alerta em caso de estresse? O corpo demonstra muito, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe que é estresse, né? Impressionante. Não, nós mudamos, né? A gente é de um jeito, de repente está de outro jeito. E nós nos conhecemos e muitas vezes tem pessoas que parece que não entendem que então algumas fases de estresse, mas quem te conhece também sabe, muda a fisionomia. Muda pessoa, tudo. O rosto muda, o olhar muda. Muda tudo. Né? Muda tudo. Nossa, é impressionante. E aí tem pessoas que até acabam sendo confundidas com algum transtorno bipolar. E na verdade é um estresse ali que a pessoa está vivendo que, uau, dá uma, né? Sim, até por isso mudada. Que o cuidado não é só nutricional, o cuidado é multidisciplinar. Você tem que fazer o tratamento, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento médico, então medicamentos que você tiver que utilizar, além da alimentação, terapias, atividade física, um monte de coisa que você precisa fazer. É multidisciplinar esse tratamento. Então, e também não é fácil, né? Não é que nem você está com uma gripe, uma alergia, que toma uma medicação em 3, 4 dias e resolveu o seu problema. Isso é uma coisa que a médio e longo prazo, até porque o fator estressor, ele continua, né? A não ser que você mude de vida, resolva morar no meio do mato, esquecer das suas contas a pagar, mas você continua trabalhando, você continua com tudo. Então, claro. É difícil tratar porque da mesma maneira que você tenta melhorar essa parte... Você não pode parar tudo. Não fala, dá. Eu vou embora, eu estou indo para uma ilha, ninguém mais vai me ver, olha, eu estou indo para um lugar que ninguém me conhece, aí você sobrevive como, você come o quê? Então, né? Precisa de dinheiro, precisa de trabalho para você conseguir se manter. Enfim, é uma bola de neve. Sim, é difícil. Mas então vamos fazer o seguinte, para responder a perguntinha da Sheila, vamos colocar aqui na tela a resposta, porque a gente tem fase 1 aguda. Vamos prestar atenção. Eu não sei se vai dar leitura aí no vídeo para o pessoal de casa, mas a gente vai seguindo aqui. Isso. Mãos ou pés frios é um sintoma? Sim, é aquela fase, a primeira fase, a fase que você mais agudizada. Então, você está no estresse propriamente dito. Você está sentindo que você está mais estressado. São sintomas agudos, mas são sintomas que você tem na hora. Então, você começa a ter os pés gelados. Você sente que a sua mão está mais gelada, seu pé fica mais gelado. Boca seca. Sua boca seca. Dor
dor no estômago. Você sente aquele vazio no estômago. Quem nunca sentiu aquela... Parece ter um buraco no estômago. Você começa a suar mais. Aumento de sudorese. Que é o suor. Você começa a ter um aumento do suor. Isso tudo por liberação do sistema nervoso simpático, parasimpático, que ele vai... É o estresse agudo, que é como se ele estivesse te preparando para uma fuga ou para uma reação. Então ele vai modificar a circulação, ele vai aumentar a oxigenação, então o oxigênio vai chegar mais rápido nas células para você poder ter essa resposta rápida. Então, tudo isso, você vai ter uma tensão, pode ter uma dor muscular, você pode ter cólicas, inclusive um pouco de diarreia, fase de diarreia. Taquicardia. Isso, o coração dispara. Aquele negócio de uma ansiedade, assim, tudo não para. O coração a disparar para ele poder bombear mais sangue, para você poder estar mais preparado para uma reação de rápida. Uma corrida, né? A respiração ofegante, aumentar a oxigenação. E com isso vai aumentar. Se você aumentou a frequência cardíaca, aumentou a respiração, provavelmente também tem um pouco de aumento de pressão arterial. Se o apetite muda, você tem alteração de liberação também de grelina, que é um hormônio produzido no nosso estômago, que está ligado à sensação de fome. Você tem alteração de algum desses Ou seja, hormônios. dá mais fome. Ou não? Pode Depende. bloquear. Tem pessoas que dão na fase aguda, segura um pouquinho, dá uma bloqueada. Você sente mais situação. Você pode ter períodos de entusiasmo súbito. Então, por toda alteração de liberação hormonal, liberação de endorfinas, liberação de várias substâncias do nosso corpo, que está preparando o nosso corpo para uma fase aguda desse estresse. Olha só, gente, é muita coisa. Aliás, outro dia, não vou falar não, mas uma das minhas produtoras deve ter te contado. Fiquei sabendo. Deu um susto. Quando eu li aqui assim, mãos e pés frios, boca seca, dor nisso, eu falei... Foi isso que ela teve realmente. Ela me falou. Foi isso, ela te contou, né? Falou. Realmente foi estresse. Então a gente convive com isso todos os dias e isso aqui são sinais. Agora, doutor André, antes da gente ir para a fase 2, que é uma outra fase do estresse, tem um lado aqui da mesa que é um lado super interessante, que ele aparece muito quando a gente está falando de comida de verdade, de comida saudável. E no caso do combate ao estresse, isso também funciona. Comida de verdade, fruta, legume, é isso que vai ajudar o nosso organismo a tentar combater esse estresse de uma maneira adequada, com uma produção hormonal adequada? Sim, sim. Pode não ser numa fase aguda, de um estresse agudo, se você passar a ter algum problema súbito, alguma coisa que aconteceu que você estressou. Claro que não é a alimentação que vai te tirar desse estresse momentâneo, mas quando a gente fala de um estresse crônico, com alteração de cortisol muito alto, ou depois até com a queda desse cortisol, o cortisol é produzido numa glândula em cima do rim, então esse aumento do cortisol, aumento a longo prazo que leva esse estresse, depois vamos dizer assim que ele entra como se fosse uma fadiga e ele não consegue esse cortisol se produzir de uma maneira correta, então esse cortisol cai. Isso também a gente vê muito hoje, então tem esse estudo saindo sobre essa cronicidade desse estresse a longo prazo, chega até uma exaustão. Doutor André, não, só para ver se é isso, e se for nós vamos fazer uma pauta só sobre isso. Me corrija se eu estiver errada. Isso é fadiga adrenal? Isso é uma coisa que hoje está se falando muito, que chama-se fadiga adrenal. Existem vertentes... Sério, né? Negócio meio sério, pelo que eu ando lendo por aí. Isso, existem vertentes ainda que não estão muito de acordo com essa terminologia de fadiga adrenal, mas é uma coisa que tem se estudado muito. Como eu falei, o estresse hoje é uma coisa mundial, então... tem se estudado bastante, eu tenho lido bastante sobre fadiga adrenal, sobre o cortisol muito baixo, sobre o que vamos que falar de fadiga adrenal? Pode ser uma próxima pauta? Então, próxima pauta a gente vai unir esses dois assuntos, o estresse com o lance da fadiga adrenal. Quem quiser já fazendo uma pesquisa, olha, eu tenho lido muito, por isso coloquei, porque você foi falando e eu fui identificando, me lembrando, fazendo ali as relações. E pelo que eu li, está sendo assustador o número de pessoas que chegam no consultório e quando o médico vai olhar, você está com fadiga adrenal. E sair desse ciclo aí, desse buraco, é um negócio difícil, né? Sim, até porque são pessoas que mudam um pouco a característica. Muitas vezes são pessoas que nem são obesas, a pessoa começa a perder peso, porque você tem uma queima de massa magra, então leva a outros problemas até um pouco mais sérios e é difícil de tratar, mas a gente pode falar sem problema algum. Vamos colocar a fase 2 para a gente poder encerrar com esses alimentos lindos, porque a mesa, olha que delícia, tudo que tá aqui, olha, essa semente aqui, essa daqui é de abóbora, né? Ai, que coisa deliciosa, gente, faz bem. E aí você fala assim, ai não, mas é caro comprar separado. Não, você compra abóbora, você tira a semente de verdade, seca, põe no forno, dá uma torradinha, um pouquinho de salzinho, olha que delícia. Vamos lá, a fase 2 é a crônica, é o momento então que o paciente tem o estresse todo dia. Todo dia. Não é um ponto, assim,
com uma marcação, aconteceu algum problema. Não, todo dia está estressado. Todo dia você dorme mal, você acorda mal, você está preocupado, você já sai atrasado. Você já sai atrasado de casa, o coração está até disparado todo dia, você é muito estresse. Então, o teu corpo já começa a responder de uma maneira mais crônica. Então, você já começa a ter problemas de memória, já tem mal-estar generalizado, você já começa não só a ficar gelado, mas ter formigamento de mãos e pés. Nossa produtora teve isso. Você começa a ter a sensação de desgaste, sempre físico. Você está desgastado. Nem para academia você tem aquele ânimo disso, você não quer fazer as atividades, não quer fazer nada, você quer ficar em casa. Alteração de apetite. Muitas vezes a alteração de apetite nessa fase já começa a cursar, inclusive com algumas compulsões, principalmente a doces e gorduras, para não dar uma sensação de bem-estar. Tá legal. Tá? E numa terceira fase, que a gente entra naquela fase de exaustão, já é aquele cansaço excessivo, a pessoa já fica apática, tem tontura, não consegue muitas vezes nem trabalhar, muito emotiva, angustiante, irritada. E aqui já vira uma depressão, né? Isso pode, inclusive, levar à depressão. Então, você olha que o estresse, a gente fala de estresse, a gente pode ligar esse estresse, essas alterações de liberações hormonais, tanto a parte emotiva levando à depressão, como a parte metabólica levando a doenças crônico-degenerativas. Então, por isso que quando a gente fecha toda essa parte de estresse hoje, eu falo que é o grande mal do século, porque não é só tratar a hipertensão, não é só tratar uma doença crônica, não é só tratar a pessoa que está mais angustiada. É o porquê. Você tratar a raiz, não que seja sempre, mas muitas vezes está no estresse, muitas vezes está no ritmo do dia a dia, está na alteração hormonal. Eu ouvi, inclusive, há pouco tempo uma expressão que eu achei super interessante, vou colocar aqui para vocês, que é o seguinte, fazer todo mundo pensar, por que hoje, com tantos remédios, com tanta tecnologia, as pessoas estão mais doentes? Exatamente. E aí a conclusão que foi tirada disso é que as doenças mudaram e hoje a doença é o estresse. Sim. E como é que a gente cuida do estresse? Não tem remédio para o estresse. Você não vai tomar ali, é igual um negócio de emagrecer, eu quero uma pílula mágica, não é uma pílula para o estresse, não é verdade? Não, exatamente. É um conjunto, você tem que tentar todos os dias unir alimentação, tá feliz com o que você está fazendo no trabalho, tentar estar feliz com a família, viver em harmonia com amigos, enfim. E muitas mudanças, e muitas vezes isso não depende só da gente, a gente sabe que os fatores externos também contribuem. Atrapalha. Então, gente, olha que loucura, né? Como é que a gente cuida do estresse? Por isso que a gente vai fechar falando dos alimentos, doutor André, porque se eles podem ajudar, em que momento a gente deve incluir, então? Por que você trouxe esses alimentos especificamente, então, para contribuir com esse lance de saciedade, de acalmar um pouco, né? Eu trouxe algum desses alimentos, Carol, porque muitas vezes esse estresse, esse cortisol elevado, a gente consegue tratar muitas vezes com antioxidantes, com vitamina C, por exemplo, que está presente na laranja, no limão, no kiwi. Né? Essa glândula que produz cortisol, ela utiliza demais a vitamina C, então é importante que a gente tenha uma dieta rica em vitamina C, em selênio, em zinco, como as oleaginosas, vitamina E, como as oleaginosas, também outro tipo de antioxidantes. Os carboidratos de baixo índice glicêmico são legais? Os carboidratos complexos, porque não dá sensação de saciedade, nos mantém mais tempo, ajuda na liberação dessa serotonina, manter a serotonina, manter a dopamina, nos dá essa sensação de bom bem-estar. É importante a gente falar que a serotonina também, a maior parte dela é produzida no nosso intestino. Então, alimentos ricos em fibras, probióticos, né? Então, até iogurtes, você fazer uso de probióticos para manter a flora intestinal equilibrada, melhorar essa liberação de fatores inflamatórios, não está só aqui, começa aqui. Entendi. Tipo, biomassa de banana verde, colocar em tudo a biomassa, que a nossa querida Nádia Campeão daqui a pouco está chegando com a culinária, ela faz como ninguém essa biomassa. Exatamente. Então, isso também compensar que parte da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, cuidar do intestino. Cuidar do intestino é fundamental. Então, não é só a cabeça, começa daqui da parte intestinal. Então, fibras, a semente de abóbora também é rica em vitamina B5, rica em magnésio. O magnésio é importantíssimo também para a sensação de bem-estar. Então, a gente consegue juntar tudo. O arroz integral, que também é rico em fibras, é rico em aminoácidos, é rico também, o feijão também é rico em fibras. Então, a gente tem que juntar isso tudo, o zinco presente na carne, até o chocolatinho amargo, cacau. De boa qualidade. Sem licor, sem doce de leite, sem nada dessas coisas dentro, mas também tem alguns antioxidantes. Então, a gente tentar fazer isso na nossa alimentação para tentar diminuir esse nível e liberação desses hormônios a médio e longo prazo pode ajudar. Isso aqui é chá de? Isso é chá verde. Chá verde é legal. Chá verde é legal, também tem alguns antioxidantes que vão ajudar, mas tratar sempre a parte alimentar, a parte metabólica, se precisar fazer uso de medicamento, uso de antioxidantes em cápsulas, não tem problema nenhum.
mas tem que fazer esse tratamento e procurar um médico, procurar uma nutricionista, procurar um nutrólogo para conseguir melhorar esse nível, não que só a alimentação vai melhorar. Para personalizar esse dia a dia, né, doutor? Exatamente, ir atrás. Só posso te agradecer mais uma vez, linda pauta, porque o problema é sério, Sim. gente. E isso, quando eu ouvi a frase, parei para pensar, falei, meu Deus do céu, como é que a gente quer cuidar de uma doença através de remédios? Não tem remédio para essa doença, é um negócio muito maior do que isso. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, contar claro, tendo aí cada um a sua consciência, e eu acho que até religião, vamos falar assim, se pode entrar nesse momento, claro, de manter a calma, de acreditar em alguma coisa melhor, né? Como eu fiz a abertura do programa de hoje, pensar que realmente o país vai melhorar. E tudo isso influencia no estresse que a gente está vivendo. Então, belíssima pauta. Quero agradecer, Carol, doutor André, nutrólogo, mais uma vez. Quem quiser segui-lo no Insta, gente, super legal, ele dá várias dicas. @André_nutrólogo, @André_nutrólogo. Só entrar em contato com ele para conhecer mais desse e outros assuntos. E te espero na próxima vinda para falarmos de fadiga adrenal. Não dá para perder, esse assunto é importante. Fechado. Muito obrigada, Carol, obrigado, querido. Viu? Um beijo e até a próxima. Também.